Oi, gente. Essa aula para gravar, né? Para explicar os exercícios das aulas 1 e 2, comparando grandezas, da apostila volume 3, sequência de atividade 1. Então, o objetivo é que a gente possa comparar duas grandezas e retomar a ideia de proporcionalidade e de razão. Primeiro, vamos saber o que é grandeza e razão. Na matemática, a gente chama de grandeza tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, o peso, a altura, o número de itens que a gente tem de certos objetos, tudo isso a gente considera como grandeza, tá? Razão é quando eu divido um número pelo outro. E grandeza e razão, um exemplo por exemplo, vou 2 xícaras de água para 1 xícara de arroz, né? Quando a gente vai fazer arroz, a gente faz isso. Então, a gente vai construir uma grandeza aqui, ó, 1 por 2, tá? Agora, vamos explicar os exercícios. Leia cada situação a seguir e faça a comparação entre as grandezas por meio da razão. A. Para produzir um produto de limpeza, é preciso 1 colher de bicarbonato para 3 litros de água. Então, vocês vão construir uma fração. Em cima é a colher, né, do bicarbonato. Embaixo é os litros de água, tá? B. Para realizar um trabalho em grupo, os estudantes foram organizados de tal forma. 3 meninas. Então, meninas é em cima da fração. No total de grupo de 5 crianças, e o número de crianças é embaixo. C. Para preparar um copo de leite, são necessárias 2 colheres, né, de leite em pó, então as colheres em cima, e o ml de água de leite embaixo, tá? 2. Na 2, gente, tá pedindo para vocês fazerem um trabalho em grupo, só que vocês não vão fazer isso, tá? O que vocês vão fazer? Lá no formulário, vocês vão fazer... Primeiro, vocês vão fazer uma pesquisa e vão responder no formulário. O que é, né, razão. E também, vocês vão fazer uma situação-problema, dê um exemplo de uma situação-problema envolvendo razão. Então, é isso que vocês vão fazer lá no formulário, escrever isso, tá? Na B, vocês vão colocar o que é proporção e um exemplo, né, uma situação, problema envolvendo o conceito de proporção. E C, o que é porcentagem como razão, tá? Porque a porcentagem, gente, ela é uma razão. Porcentagem é uma fração entre 2 números, tá? Por exemplo, ó, 1% é uma fração de 1 por 100. E a fração, ela é uma razão, tá? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês o que é o conceito de porcentagem, né? Como razão, e um exemplo, né, uma situação, problema envolvendo porcentagem. Na 3, vocês vão calcular, né, a razão entre esses 2 números, sempre o primeiro em cima e o segundo embaixo. Se der, simplifique, tá? O que é simplificar? Vou fazer aqui um exemplo para vocês, ó. Vou resolver essa daqui, ó. Se eu construir a razão entre 12 e 72, vai ficar assim. O 12 e 72 dá para dividir por 2. Então, vamos dividir os 2 por 2. 12 por 2 vai dar 6 e o 72 por 2 vai dar 36. O 6 e o 36, gente, também dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir também por 6, né? Porque o 36 está na tabuada do 6. Então, 6 dividido por 6 é 1 e 36 dividido por 6 dá 6. Então, vocês vão fazer tudo isso, né, lá no formulário. Se você montar a razão assim, ok. Se montar assim, melhor ainda, tá? E aqui, gente, vocês vão resolver esse conceito de proporção como se fosse uma regra de 3, tá? Por exemplo, 2/5 é igual a um valor por 25. Vocês podem chamar, por exemplo, esse valor de x. Aí, vocês vão fazer 2 vezes 25 é igual a 5 vezes x. 2 vezes 25 dá 50, né? 5 é igual a 5 vezes x. Aí, divide 50 por 5. Opa, que vai dar igual a x. E 50 dividido por 5 dá 10. Então, vocês vão fazer essa ideia em todos os outros exercícios, como se fosse uma regra de 3, tá? 5. Na 5, gente, são 2 situações problemas. Uma
tá falando assim, ó, num certo teatro, né, as poltronas foram divididas em setores. A figura representa o setor 3. As cadeiras escuras foram reservadas e as claras não vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então, vocês vão ver, vocês vão montar uma fração, né, em que em cima seja o número de carteiras reservadas e embaixo o total. E aí, vocês vão procurar a melhor alternativa, quer dizer, a única alternativa que representa justamente essa fração. Na 2, vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão ver qual que é a marca de pão que tem a maior concentração de fibra. Para isso, você sempre tem que dividir o número de gramas de fibras pela quantidade de gramas de pão, tá? 2 por 50. Faz na calculadora mesmo. Aí vai dar um resultado. Aí vocês vão fazer isso com 5 por 40, 5 por 100 e 6 por 90. O número, né, a divisão que representar o maior número é a quantidade correta. Então, vocês vão marcar a alternativa que representa a maior quantidade aí, né, o maior resultado entre a divisão entre a gramas de fibras e a gramas de pão. E é isso, tá? Até mais.